Imagine um caminhão capaz de atravessar rios, nevascas e terrenos impossíveis como se fossem estradas de brinquedo. Este é o Ural 375, um lendário veículo militar off-road que não apenas transportava carga e tropas, mas servia de plataforma para artilharia e equipamentos especiais. Hoje, vou contar como ele nasceu, enfrentou desafios impossíveis e se tornou um ícone da engenharia soviética que ainda deixa sua marca na história. O Ural 375, um lendário veículo militar off-road. O Ural 375 é considerado um dos caminhões militares de tração integral mais notáveis do mundo durante a era da Guerra Fria. Sua capacidade de enfrentar terrenos difíceis, nevascas profundas e até mesmo vadear rios de grande profundidade era simplesmente impressionante. Sua versatilidade não tinha comparação. Podia funcionar como caminhão de plataforma, trator ou veículo de transporte de pessoal. Além disso, diversas superestruturas e equipamentos especiais podiam ser montados em seu chassi, tornando-o um autêntico veículo multifuncional. O conflito entre fábricas ZIL e Ural. A estreia deste caminhão não foi isenta de polêmica. A aparência do Ural 375 gerou tensões entre as equipes das duas principais fábricas de automóveis da União Soviética, a ZIL e a fábrica de automóveis Ural. Esse conflito refletia mais do que uma rivalidade estética. Era uma disputa pela liderança em inovação tecnológica e design militar. A profundidade exata dos rios que o protótipo experimental devia atravessar também foi motivo de debate, pois influenciou diretamente a posterior criação do caminhão anfíbio. Origens na década de 1950. A história do Ural 375 começa em meados da década de 1950, na fábrica de automóveis Ural, nomeada em homenagem a Stalin e localizada na cidade de Mias. Naquela época, a equipe da fábrica produzia há mais de uma década os famosos caminhões soviéticos ZIS-5, amplamente utilizados pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, foram fabricados modelos modernizados como o ZIS-5M, o CIS 5.0 e o Urals 355. Entre 1958 e 1965, foi estabelecida a produção do modelo mais recente e último desta linha, o Ural 355M. Evacuação e realocação da indústria. O desenvolvimento automotivo em Mias recebeu um impulso decisivo durante a Guerra Germano-Soviética. Em outubro de 1941, as tropas nazistas avançavam rapidamente em direção a Moscou. O Comitê Estatal de Defesa, liderado por Stalin, ordenou a evacuação da indústria da capital soviética para a Ásia Central ou para a região dos Urais. Em particular, equipamentos e trabalhadores da fábrica de automóveis Stalin foram transferidos para duas cidades simultaneamente, Ulyanovsk e Mias. Em Ulyanovsk, os veículos ZIS-5 eram montados, enquanto em Mias, em uma fábrica inacabada originalmente destinada a munições e bombas aéreas, foi estabelecida a produção de motores e caixas de câmbio Z e S, nascimento da fábrica de motores. Durante os primeiros 2 anos após o início da produção de motores, a fábrica foi chamada de Fábrica de Motores Automotivos de Mias. No entanto, na primavera de 1944, o Comitê Estatal de Defesa renomeou a instalação como Fábrica de Automóveis de Mias, em homenagem a Stalin, e emitiu a ordem para iniciar a fabricação de caminhões CIS-5. Este caminhão, juntamente com suas versões modernizadas, permaneceu na linha de montagem da fábrica por mais de 2 décadas. A necessidade de um novo veículo.
Em meados da década de 1950, ficou claro em Mias que, por mais que o Z-5, apelidado de Zahar, fosse modernizado, ele continuava a ser técnica e moralmente obsoleto. A produção em série do modernizado Ural 300 e 55M era apenas uma solução parcial. Era imprescindível desenvolver um veículo completamente novo. Este projeto recebeu um impulso decisivo por parte do exército soviético, que desde meados dos anos 50 estava renovando e ampliando sua frota de caminhões militares. Falta de caminhões de média capacidade. O exército carecia de modelos de tração integral de média capacidade, necessários para rebocar artilharia e servir como base para diversas superestruturas. Inicialmente, considerou-se fabricar esses veículos na fábrica ZIL de Moscou, transferindo a produção do caminhão militar ZIL 157 para a fábrica de Ulyanovsk. No entanto, o Ministério da Indústria Automotiva se opôs, argumentando que transferir a produção seria um desperdício de tempo e dinheiro. A melhor opção era desenvolver um caminhão do zero na fábrica de Mias. Chegada do NAMI 021. Em 17 de maio de 1957, 18 engenheiros e projetistas do NAMI chegaram à fábrica de Mias, trazendo documentação técnica e um protótipo do caminhão NAMI 021. Este veículo se tornaria a base para o futuro caminhão de tração integral a ser produzido nos Urais. Para aperfeiçoar o design e ajustar todas as características táticas e técnicas aos requisitos militares, foi criado um escritório de design especial, composto pelos 18 funcionários do NAMI e um número igual de engenheiros e projetistas locais do Ural. Modificações técnicas essenciais. O NAMI 021 acabou sendo um veículo bastante rudimentar e não cumpria com os padrões militares. Foram realizadas mudanças significativas. O eixo dianteiro GZ 63, não unificado com os eixos traseiro e médio, foi substituído. A junta de transmissão e o mecanismo de direção foram modificados. Foi instalado um guincho traseiro com tomada de força e enrolador de cabo. Também foi necessário vedar completamente o motor e outros componentes vitais para que o caminhão pudesse vadear obstáculos aquáticos de impressionantes 6 pés de profundidade, o que levaria a água quase até o pescoço do motorista. Inovações no design. O design da caixa de transferência foi modificado, sendo implementada também a inflação interna dos pneus, ao contrário do NAMI 021, que a tinha externa. A discussão mais acalorada surgiu em relação à forma da carroceria. Enquanto o NAMI 021 era arredondado, os projetistas da fábrica UO propuseram um design reto, inspirado nos famosos caminhões americanos Studebaker US-6. Essa forma era mais prática e fácil de fabricar. Podia-se ficar em pé ou até mesmo se deitar sobre o paralama reto, facilitando a manutenção do motor. Desenvolvimento e protótipos. O trabalho nos planos e no design final do veículo durou 3 meses e meio, desde meados de maio até o 1º de setembro de 1957. Em agosto do ano seguinte, foi produzido o primeiro protótipo, com o nome um tanto extenso Eurausas NAMI 375. A apresentação oficial dos 2 primeiros caminhões ocorreu em 7 de novembro de 1958. Posteriormente, os veículos foram enviados para testes de fábrica, onde mostraram características operacionais não totalmente satisfatórias, exigindo melhorias. Cabines e proteção nuclear. As cabines dos primeiros caminhões eram completamente metálicas, provenientes do modelo ZIL 130, ainda em preparação para a produção em massa. No entanto, essas cabines fechadas não satisfaziam o exército, que considerava a possibilidade de um conflito nuclear.
A solução foi uma cabine dobrável com teto de lona, reduzindo a altura do veículo em 2 pés e 7 polegadas e meia. Os protótipos de junho de 1959 adotaram essa configuração: 2 com tetos de lona e um completamente fechado. Produção em série inicial. A fábrica produziu os primeiros 10 veículos em série em 31 de janeiro de 1961. No total, durante esse ano, foram montados 375 caminhões, apenas 1/3 do plano aprovado. A maioria foi destinada ao Exército, que instalou superestruturas e realizou testes. Foi então que o sistema de lançadores de foguetes múltiplos, BM-21 Grad, foi montado pela primeira vez no chassi do Ural 375, continuando a tradição do lendário sistema de morteiro de foguetes Katyusha da Segunda Guerra Mundial. Testes e desafios do Ural 375. Durante os testes deste sistema de artilharia, entre o 1º de março e o 1º de maio de 1962 em um polígono militar de Leningrado, foram detectadas falhas importantes no chassi. Foram encontradas rachaduras no eixo traseiro, por isso foi necessário reforçar o quadro. Uma tentativa de vadear um rio de 6 pés quase termina em desastre. O caminhão experimental, completamente vedado, perdeu contato com o fundo e começou a flutuar. Os militares reduziram então a profundidade exigida de 6 pés para 5. Inovação anfíbia. Este incidente inspirou os projetistas de Mias a uma ideia ousada: criar um caminhão flutuante, que ganhou vida sob o nome Ural 375P, sendo a letra P de pavimento anfíbio. O caminhão passou com sucesso nos testes, mas o projeto foi esquecido, provavelmente por ser ambicioso demais ou por exigir recursos excessivos. O início da produção em massa foi complicado pela obsolescência da maquinaria da fábrica, adequada apenas para os antigos C e S5. Entrada em produção completa. Somente em 21 de dezembro de 1965, após uma completa reconstrução da fábrica, o Ural 375 entrou em produção em série completa. Os caminhões principais foram os modelos com cabine metálica fechada, Ural 375D, cuja produção começou em 1964. Proteção nuclear e cabines herméticas. No início da década de 1960, o exército soviético compreendeu que, durante uma explosão nuclear, a maior ameaça não era a onda de choque, mas a contaminação radioativa. Por isso, as cabines do Ural 375 deviam ser completamente metálicas e herméticas. Alguns caminhões foram equipados com sistemas especiais de filtração e ventilação, capazes de manter uma sobrepressão de 0,2 atmosferas dentro da cabine, impedindo que o ar contaminado entrasse no interior. Variantes do Ural 375. Além do caminhão com tração integral, foi produzido o modelo Ural 377, com configuração de rodas 6x4. Este veículo foi projetado para transportar carga e pessoal, tanto em estradas de terra quanto em asfalto. Sobre esses 2 modelos, foram desenvolvidos os tratores Ural 375S e Ural 377S, capazes de rebocar semi-reboques com uma capacidade de carga de 12 e 18 toneladas e meia, respectivamente. Essas versões também serviam como chassi base para montar diversas superestruturas, mecanismos e equipamentos. Motor e transmissão. O Ural 375 era equipado com um motor a gasolina em V, de 8 cilindros, denominado ZIL 375, com um deslocamento de 427 polegadas cúbicas e uma potência de 180 cavalos.
A transmissão era mecânica de 5 velocidades, complementada com uma caixa de transferência de 2 velocidades e um mecanismo de bloqueio de diferencial entre eixos. Suspensão e freios. O sistema de freios era do tipo tambor com acionamento hidropneumático, compartilhado entre os eixos dianteiro e médio e com um circuito separado para o eixo traseiro. A suspensão dianteira utilizava 2 molas semi-elípticas longitudinais com 2 amortecedores telescópicos hidráulicos. A suspensão traseira era do tipo bogie, com molas de lâmina. O peso vazio do veículo era de 8 toneladas, com uma capacidade de carga de 5 toneladas, e sua velocidade máxima atingia 47 milhas por hora. Capacidade de combustível e autonomia. O caminhão contava com 2 tanques, um principal com capacidade de 79 galões e um auxiliar de 16 galões. Sua eficiência de combustível era de 4,7 milhas por galão, conferindo uma autonomia de 500 milhas segundo o consumo padrão. Uso civil e exportação. O Ural 375 não foi utilizado apenas no Exército, mas também na economia nacional. Uma das variantes, diferente do modelo Ural 375D, por não ter o tubo de admissão de ar, foi fabricada para uso civil. Este caminhão não contava com sistema centralizado de inflação de pneus, e foram produzidas versões para exportação, conhecidas como Ural 375E. Os primeiros lotes enviados em meados da década de 1960 foram direcionados à Mongólia e, posteriormente, foram entregues 2 lotes mais para a República Democrática Alemã. Exportação global e aliados. Além dos exércitos do Bloco Oriental, o Ural 375 foi fornecido em grandes quantidades para países da África e Ásia, aliados da União Soviética, incluindo Angola, Egito, Etiópia, Namíbia, Irã, Coreia do Norte, Afeganistão, Iraque e Vietnã. Sua confiabilidade e resistência o tornaram um veículo apreciado para missões tanto militares quanto civis em territórios difíceis. O Ural 4320 e a modernização. Em 17 de novembro de 1977, a fábrica de automóveis Ural lançou um novo modelo, o Ural 4320, equipado com um motor a diesel KAMAZ, 740 de 210 cavalos. Em 1982, o Ural a gasolina foi modernizado, recebendo o índice M e passando a se chamar Ural 375DM. Esta versão se diferenciava do modelo base por contar com rodas de uma única peça, novo equipamento de iluminação e laterais adicionais de 3 tábuas. Interrupções e reinício da produção. A produção do Ural 375DM continuou até 1991, sendo retomada brevemente em 1993. Esta reativação foi uma medida forçada após um devastador incêndio na fábrica KAMAZ, em 14 de abril de 1993, que paralisou o fornecimento de motores a diesel para o Ural 4320. Durante este período, os Ural voltaram a usar motores a gasolina do conhecido modelo ZIL. Cifras de produção. Ao longo de mais de 3 décadas, 110 mil caminhões Ural 375 foram produzidos na fábrica de Miás. Após o fim da fabricação desses veículos, apenas o Ural 4320 a diesel permaneceu na linha de modelos da fábrica. Substituição de motores e novas versões. O fornecimento de motores. KAMAZ 740 nunca foi retomado. Em seu lugar, os Ural começaram a ser equipados com motores a diesel
Da fábrica de Yaroslavl, motores de 6 cilindros IAM Z236, com um deslocamento de 670 polegadas cúbicas e potência de 180 cavalos, assim como motores de 8 cilindros IAM Z238 com deslocamento de 97 polegadas cúbicas e potência de 240 cavalos. Adaptação a normas ambientais e modelos modernos. Desde 2014, os caminhões são equipados com novos motores a diesel que cumprem os padrões ambientais 4. Em 2015 foi apresentado o caminhão modernizado Ural Next, com cabine do modelo Gazon Next e um motor a diesel de 6 cilindros da família Maze 536, com deslocamento de 408 polegadas cúbicas e potência de 312 cavalos. Este motor conta com sistema de combustível Common Rail e turbocompressor. O Ural Next é produzido unicamente para o mercado civil, enquanto o Ural 4320 a diesel continua em serviço militar, com uma produção que superou 1 milhão de unidades. Legado do Ural 375. O Ural 375 não apenas representou um avanço tecnológico em sua época, mas também marcou o início de uma linha de caminhões soviéticos capazes de se adaptar às condições mais extremas. Desde sua capacidade de vadear rios até resistir a condições de guerra nuclear, seu design multifuncional e robusto o tornou um ícone de engenharia militar e civil exportado para diversas partes do mundo e adaptado a novas tecnologias durante décadas. Inovação, durabilidade e exportação. Este caminhão se destacou por sua confiabilidade em terrenos extremos, sua versatilidade para diversas tarefas e sua capacidade de adaptação a diferentes necessidades, seja como transporte de tropas, carga, plataforma para artilharia ou veículo civil. Seu legado continua vivo através das versões modernas que mantêm a essência do Ural 375, demonstrando que um design bem pensado pode transcender gerações e cumprir funções militares e civis com igual eficácia. Característica definitiva: um caminhão que sobreviveu à história. Ao longo de sua existência, o Ural 375 demonstrou ser um veículo à frente de seu tempo. Sua robustez, engenharia avançada e capacidade de suportar condições extremas fizeram com que ele fosse não apenas um símbolo do poder militar soviético, mas também um referencial de design industrial capaz de evoluir, adaptar-se e continuar servindo tanto na defesa quanto na economia civil. Se a história do Ural 375, sua engenhosidade e sua resistência inabalável o surpreenderam, não se esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais relatos sobre esses gigantes do transporte. Prepare-se para descobrir na próxima viagem outra máquina que desafia os limites e deixa sua marca na história.